Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Teias e caixas, como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Nos primeiros 4 anos de minha pesquisa sobre a vergonha, eu me concentrei somente nas mulheres. Algo me dizia que, se eu unificasse a coleta de dados de homens e mulheres, acabaria perdendo algumas nuances importantes da experiência deles. E o fato de ter optado por entrevistar apenas mulheres também teve a ver com achar que, quando se tratava de valorização e dignidade, as mulheres eram as que mais sofriam. Em algum nível, também percebo que minha resistência a abrir o escopo estava baseada numa intuição de que entrevistar homens seria como mergulhar em um mundo novo e estranho para mim. Como de fato aconteceu, ao falar com os homens me deparei com um mundo novo e estranho, um mundo de sofrimento não expressado. Tive um vislumbre disso em 2005, no final de uma de minhas palestras. Um homem alto e magro, aparentando uns 60 anos, seguiu sua mulher até a frente do salão. Conversei com ela por alguns minutos enquanto autografava alguns livros que ela havia comprado. Quando começou a se afastar, seu marido lhe disse: "Me espere lá fora que eu já vou." Ela deixou bem claro que não queria que ele ficasse para conversar comigo, mas o homem não cedeu. Então a mulher se retirou para o fundo do salão, e ele se dirigiu a mim na mesa de autógrafos. Ele começou inocentemente, dizendo: "Gostei do que você disse sobre a vergonha. É muito interessante." Eu lhe agradeci e esperei, sabia que viria mais por aí. O homem se inclinou e continuou: "Estou curioso. E quanto aos homens e a vergonha? O que você aprendeu sobre nós?" Fiquei aliviada. A conversa não iria durar muito porque eu entendia pouco do assunto. "Não fiz muitas entrevistas com homens", expliquei. "Estudo apenas mulheres." Ele fez que sim com a cabeça e disse: "Entendo. É conveniente." No mesmo instante senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem em atitude defensiva. Forcei um sorriso e perguntei, na voz alterada que costumo usar quando me sinto desconfortável: "Por que conveniente? Quer mesmo saber?" "Claro", respondi, preparando-me para a guerra. Então os olhos do homem se encheram de lágrimas. Ele disse: "Nós temos vergonha. Uma vergonha profunda. Mas quando a reconhecemos e contamos nossa história, não encontramos apoio." Eu me esforcei para manter contato visual com ele. Sua dor nua e crua me emocionou, mas eu ainda tentava me proteger. Quando eu estava prestes a fazer um comentário sobre como os homens são duros uns com os outros, ele se antecipou e disse: "Antes que você mencione professores, chefes, irmãos e pais como os únicos vilões da história", ele apontou para o fundo do salão onde estava a esposa e continuou: "E minha mulher e minhas filhas, aquelas para quem você autografou os livros, preferem me ver morto a me verem fraquejar. Você diz que as mulheres querem nos ver vulneráveis e verdadeiros, mas, convenhamos, vocês não aguentam nos ver assim." Tomei cuidado para não demonstrar, mas eu estava reagindo da mesma forma ao que ele me contava. Suas palavras me atingiram de uma maneira que só a verdade é capaz de fazer. Ele soltou um longo suspiro e, tão rápido quanto havia começado, se despediu. "É tudo que eu queria dizer. Obrigado por me ouvir." E foi embora. Passei anos pesquisando mulheres e ouvindo suas histórias e conflitos. Naquele momento, entendi que os homens têm as próprias histórias e que, se tivermos que achar nosso caminho para lidar melhor com a vergonha, faremos isso juntos. Portanto, esta sessão é sobre o que aprendi sobre as mulheres e os homens, sobre como nos magoamos reciprocamente e como precisamos uns dos outros para a cura. Agora que estudei a ambos, passei a acreditar que homens e mulheres são igualmente afetados pela vergonha. As mensagens e expectativas que abastecem esse sentimento são claramente organizadas de acordo com o gênero, mas a experiência da vergonha é universal e profundamente humana. As mulheres e a teia da vergonha. Quando pedi às mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis o que ouvi: parecer perfeita.
Fazer tudo com perfeição. Qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães. Ficar exposta, quando as partes deficientes que quero esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que está tudo sob controle. Nunca ser o bastante em casa. Nunca ser o bastante no trabalho. Nunca ser o bastante na cama. Nunca ser o bastante com meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Relembrando as 12 áreas da vergonha: aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, traumas, estigmas ou rótulos. O primeiro gatilho para as mulheres, em termos de força e universalidade, é a primeira área, de nossa aparência. Depois de todo esse despertar da consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, em termos de gatilhos da vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação a seu papel como mãe ou mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram e, caso sejam casadas, por que não tiveram filhos. Até mesmo mulheres que são casadas e têm apenas um filho são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é: e como ficam seus filhos? Se não trabalha fora, muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente, é como um direito de nascença para mulheres. Mas a maior dificuldade para as mulheres, que amplifica a vergonha independentemente da área de atuação, é que todos esperam que nós sejamos perfeitas, e não nos é permitido nem sequer parecer que estamos trabalhando para isso. A perfeição simplesmente tem que se materializar. E tudo deve parecer fácil e sem esforço. Espera-se que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas, e ainda precisamos pertencer a famílias naturalmente encantadoras. Quando vasculho as páginas de minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conflitantes e concorrentes que ditam exatamente quem devemos ser, o que devemos ser, como devemos ser. Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para o qual nós, mulheres, fomos educadas, vejo como cada movimento que faço me retém ainda mais. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a ficar ainda mais presa. Isso porque toda escolha tem consequências ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. A teia é uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Marilyn Frey descreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura ou uma privação. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para as mulheres são estas: seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. Liberte sua sexualidade, depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa, mas faça isso com discrição, dentro dos padrões aceitáveis. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. Se for muito ausente, será vista como uma megera insensível.